Muito bem, iniciamos a gravação então. Então, boa tarde para vocês. É uma satisfação encontrá-los novamente. Nós estamos no nosso segundo encontro do diretor formador, cujo tema desse segundo encontro é docência compartilhada na recomposição das aprendizagens. Eu vou já subir aqui o nosso slide. Referente ao roteiro número 2. Só mais um pouquinho, está subindo. O frio tá tanto aqui em Curitiba que até a internet está mais devagar hoje. Então, repetindo, né, nosso segundo encontro, docência compartilhada na recomposição das aprendizagens. Retomando, então, no encontro passado nosso, no encontro passado nosso, nós fizemos o acolhimento, o primeiro encontro nosso. Houve o acolhimento, foi falado sobre a nossa jornada. Tudo bem, Elisângela? A, a temática, as temáticas que nós vamos trabalhar nesses nossos 8 encontros, houve um ambiente de interação e as instruções avaliativas de como nós vamos avaliar, como vocês serão avaliados. Foi falado que serão 2 documentos, o portfólio e a implementação, onde o portfólio vai valer 4 pontos e a implementação vai valer 6 pontos. Seguindo, então, se enfatizar bem os nossos objetivos de hoje, né? Eu só queria ver se antes disso, a Regiane, você já chegou em casa? Já está no computador? Oi, prof. Olá, colegas. Ainda não. Estou quase, mais uns 10 Ainda minutinhos. Não? Assim que você chegar, então, que você conseguir ligar o computador, você me dá um toque, porque dos cursistas no primeiro encontro, só você não se apresentou, né? Você não pôde, teve um imprevisto na escola, você não pôde participar. Então, eu gostaria que você se apresentasse, tá bem? Tá, então, joia. assim que você chegar... No computador, eu peço a palavra. Ok, Regiane. Pessoal, então, os nossos objetivos de hoje, né, é analisar como o trabalho colaborativo entre os docentes pode favorecer as intervenções pedagógicas mais eficazes e contextualizadas. Nós estamos vivendo essa experiência nova, né, onde existe esse trabalho colaborativo nas aulas de estudo orientado. Ali nós estamos com 2 professores trabalhando juntos ao mesmo tempo,
né, trabalhando a recomposição das aprendizagens, né? Então, o tema hoje é analisar como esse trabalho colaborativo entre esses professores pode favorecer, né, intervenções pedagógicas mais eficazes e contextualizadas, né? O outro ponto do nosso encontro de hoje é reconhecer qual é o seu papel de liderança escolar, o seu papel diretor, diretora, né, na promoção de ambientes que favoreçam a colaboração entre os professores como parte da recomposição das aprendizagens, né? Então, qual é o seu papel, diretor, diretora, ali na escola, dentre as demandas da escola, dentro de toda a programação, de que forma você, diretor, o gestor, pode promover ambientes que favoreçam a colaboração entre os pares, ali entre os professores, como parte, tudo isso para favorecer a recomposição das aprendizagens, né? Qual o seu papel ali, o que você tem feito, o que você acha que é possível fazer mais, melhorar, aperfeiçoar, né? Visando a cada vez mais melhorar esse trabalho das recomposições. Então, para início de conversa, considerando que aprender é uma jornada coletiva, eu vou pedir para que vocês respondam lá no chat. Eu vou pedir para que vocês respondam lá na sua escola, no seu colégio, como e quantas vezes por semana você acompanha os professores das turmas de recomposição das aprendizagens. Eu vou pedir, nós sabemos que obrigatoriamente, né, nós temos que fazer, no caso, no mínimo 3 observações de sala de aula, no mínimo 3, mas não obrigatoriamente essas 3 observações de sala de aula têm que ser as aulas de estudo orientado ali, né? Mas então, a pergunta é essa, tá bem? Na sua escola, como e quantas vezes por semana você acompanha os professores das turmas de recomposição das aprendizagens? Vocês podem entrar ali no chat respondendo.
Mais um minutinho, pessoal. E já. Muito bem, pessoal. Eu creio que todos fizeram. Aqui eu vou pedir para o Evanildo falar um pouquinho como e quantas vezes por semana ele acompanha os professores das turmas de recomposição das aprendizagens. Evanildo, por favor. Boa noite a todos. Então, professor, as 3 observações que eu realizo por semana, elas ficam prioritariamente para os 9º anos e 3ª série, nas aulas de língua portuguesa, matemática e estudo orientado. Preferencialmente o estudo orientado. Mas como também não são muitas turmas que nós temos, e a minha diretora também tem que fazer observações praticamente nas mesmas turmas, né? Então, às vezes, passo uma, mas tenho que fazer pelo menos 2 observações de estudo orientado nessas 2 turmas, né? 3º e 9º ano. Okay. Só que tem um porém, professor. Eu não sei como que as outras escolas estão em relação ao segundo docente, mas no meu colégio nós não conseguimos suprir o segundo docente em nenhuma turma de estudo orientado. Nós não temos professor. Evanildo, nós conseguimos essa semana para estudo orientado. 3º ano, nós não temos de recomposição de aprendizagem em matemática ainda, só em língua portuguesa. E estudo orientado essa semana. Então, nós temos dificuldade, porque é uma cidade que fica afastada de Maringá, um professor de fora vir pegar 3, 4 aulas. E é igual nós aqui. Também. E aí eles chegam perdidos, sem saber como que é. Ele fez o PSS emergencial, começou agora, então, olha, é meio que desanimador. Se aparecer algum, é assim, né? Que ele está entrando pela primeira vez em sala de aula. Você quer dizer, então, que você essa experiência do segundo professor não está acontecendo ainda no teu colégio, é isso, Evanildo? Ah, sim. Tem mais alguma colega que também ainda não conseguiu suprir um segundo professor? Acho que... eu também, Ivanildo, não tem muito tempo que nós conseguimos suprir esse segundo professor também não, sabe? Nós deve fazer aqui o quê? 1 mês e meio só que a gente está com essa experiência. Eu vou liderando pelo exemplo, né? Então, em que momento você... Aqui é uma pergunta também, de novo, para todos vocês, para todos nós. Em que momento você reúne os professores para falar da aprendizagem dos estudantes das turmas de recomposição, utilizando os resultados da avaliação diagnóstica? E como você organiza essa conversa? Assim, falar rapidamente a experiência minha, né? Já te passo a palavra, tá, Lisandro? Falar a experiência minha. Aqui, nós também não temos muito tempo dessa experiência de ter o segundo professor em sala,
mas nós já estamos, né, nas aulas de recomposição da aprendizagem, nós estamos lá com o professor de português e matemática. O momento que a gente está conseguindo fazer o encontro para debater a respeito de conteúdos e tal, está sendo em hora atividade concentrada junto com pedagogo e professores coordenadores de área. Infelizmente, eu ainda não consegui implantar a 10ª aula aqui no meu colégio. Isso aí já é algo que é certo que eu vou fazer o ano que vem. Mas é unânime, todos os colegas aqui que têm a 10ª aula, eles disseram que é fantástico, é um momento certo, que você tem tempo, não tem aluno ali esperando, que você, assim, é um momento tranquilo para você debater, para você trocar informações, para você conversar com os professores e tal, e passar as coisas. Então, nós estamos fazendo assim. A gente conseguiu concentrar ali um momento com os PCAs, conseguimos colocar em um dia da semana o encontro ali dos 4 PCAs e coincidindo também com hora atividade dos professores que estão voltados mais para essas disciplinas de recomposição. Então, ali que a gente está trocando ideias, estamos conversando, estamos falando, né? Lisandra, você levantou a mão? Sim, mas é assim também que nós conseguimos organizar na nossa escola. Hora atividade concentrada entre os professores de língua portuguesa, matemática, recomposição de aprendizagens, estudo orientado. E aí eu tenho uma pedagoga específica que ficou para acompanhar, né? E eu, quando eu posso, também. E a 10ª aula, nós usamos para fazer a reunião de fluxo, né? Então, cada semana a gente pega um dia para tentar atingir todos os professores. Seu microfone está desligado, professor. Cecília, você pode falar da tua experiência para nós? Professor, a minha experiência é tal qual do professor Ivanildo. Nós trabalhamos nessa mesma linha, mas é oportuno a possibilidade da minha fala agora. Eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que a Lisandra já me fez entender. Quando o senhor disse que ia implantar a 10ª aula, significa o quê? É um dia por semana, após a última aula, se reúne determinado grupo de professores para fazer essa fala, essa reunião de fluxo, conforme a necessidade da escola, Sim. é isso? Cecília, é que o integral meu termina às 16h30, e o regular, que é o ensino médio, tem a 5ª aula, né? Então, nessa 5ª aula, que é a hora atividade do pessoal do integral, que eu consigo fazer as reuniões de fluxo. Porque existe a questão da legislação, mas daí eu pensei assim que a gente pode negociar, inclusive, esse professor que fala, mas eu vou ficar para além uma aula, pode negociar na hora atividade dele, né? Você pode concentrar a hora atividade dos professores nessa 10ª aula. E aí, todo dia, né, cada dia, você pode escolher para uma reunião de fluxo com todos, ou com a maioria. No outro dia, os PCAs podem se reunir com os professores da sua área, e assim por diante, né? Outro dia, os pedagogos, junto com os PCAs, podem estar conversando com os professores, e assim por diante. Entendi. Mas quanto à questão da observação, é a mesma linha, a mesma organização do professor Evanildo, né? A gente prioriza, e ainda nós fazemos um extra, que nós vamos no noturno ainda, embora a gente não tenha esse suprimento, mas como nós estamos com dificuldade de pedagogo, nós temos 2 turmas no noturno. E uma das turmas é o 3º ano.
Então, a gente também aproveita com esse terceiro ano do noturno, que é assim, um apoio maior, inclusive, né, para o noturno. A gente anda até bem satisfeito, né, com esse terceiro ano do noturno, por Ah, que conta bom, desse que bom. acompanhamento extra que a gente dá ali todo dia. Ou eu, hoje é ele que está na escola, ontem fui eu, semana passada eu estava lá. E assim a gente vai fazendo Aham. esse remanejamento, atendendo, parece-me que vamos colher bons frutos, Ah, mesmo muito sendo bom. noturno. Certo, certo. É só para informação, né? O PCA, né? A gente costuma falar sigla, né? Mas o PCA é o professor coordenador de área, né? Parece Sim. que a Lisandra disse ali que não tem PCA ainda, é isso, Lisandra? A Regiane também levantou a mão. Oi, gente, boa noite. Chegou em casa, Regiane? Cheguei em casa. Aqui é uma Você viagem. consegue abrir a câmera? Não pagar para você? Eu abri. Para nós, para mim não tá, eu não estou vendo ainda. Eu não estou vendo você. Os colegas estão vendo? Estou vendo ela. Então, Regiane, por favor, se apresenta para nós. Você não teve um imprevisto a semana passada, não conseguiu entrar na reunião, né, no primeiro encontro. Por favor, se apresenta, Regiane. Oi, gente, boa noite. Eu sou a professora Regiane, eu estou diretora-geral no colégio em Londrina, da cidade de Londrina. A minha escola é uma escola com várias escolas, é uma escola com várias escolas dentro. É o primeiro ano do integral, ele está sendo implantado gradativo. Então, eu tenho 4 turminhas de sextos anos só no integral. Estava vendo vocês falarem da recomposição das aprendizagens da disciplina. Eu não tenho a mesma realidade de vocês nos nonos e nos terceiros, porque eles não são integrais. E aí eu tenho turmas regulares, então tem sextos anos que é integral. Eu tenho turmas regulares, eu tenho técnico profissionalizante e tenho substituinte. Eu falo que são várias pastas ali, né, dentro da mesma escola. No terceiro ano, eu tenho o terceiro com recomposição da aprendizagem de língua portuguesa e de matemática, e também tenho o terceiro ano que não tem essa disciplina, mas tem o segundo docente na disciplina de língua portuguesa e de língua matemática. Então, na mesma escola, tem todas as realidades. E aí, assim, é uma escola grande, numa região difícil, né? Até semana passada, quando eu disse, olha, eu não consegui entrar no encontro, porque eu precisei ficar na escola por um motivo, as situações externas, elas resbalam na escola, e a gente acaba ficando lá. Eu brinquei que a patrulha escolar faz parte do meu time agora, porque toda semana eles me visitam, quando não diário. Mas estamos tentando, né? É o meu primeiro ano nessa escola, então estou desde fevereiro, já tinha gestão em outras escolas e eram de tempo integrais, mas bem menores. Estou aí na situação das meninas, compondo o meu time de PCAs, tem um PCA apenas, porque só deu para pegar um depois, os professores estavam com a carga horária completa e eu ainda não tenho PCAs das outras áreas. Não tenho essa realidade de conseguir fazer a 10ª aula como eu tinha na outra escola, bem tranquilo, bem gostoso, estava escutando vocês falarem. É muito bom quando a gente realmente consegue ter a 10ª aula para fluir as coisas do integral, né? Mas essa escola integral está sendo implantada, então eu estou começando do zero com o integral nessa escola nova. Acho que é isso. Tá ótimo, Regiane. Seja bem-vinda, tá bem? Obrigada. E o objetivo cada um aqui tem uma realidade, né? Então, o objetivo né, dos nossos encontros é que nós possamos trocar informações e que a experiência de um possa ser útil para o outro, né? E assim nós vamos construindo uma escola mais adequada, né? Mais
adequada para os nossos alunos. Quem está com a mão levantada é a Lisandra. Sim, boa noite a todos. Pensando em Oi, troca de Lisandra. experiência, queria contribuir que na escola que eu trabalho é o terceiro ano em período, terceiro ano no integral. Os 2 primeiros anos nós trabalhamos com o 10º horário na reunião de fluxo, e ele tinha um rendimento que para mim estava insatisfatório por ser o último horário, né? Todos já estavam assim mais cansados e eu notava assim que não rendia tanto. E esse ano nós fizemos uma mudança. A nossa reunião de fluxo é no primeiro horário. Então nós começamos às 7h10 e eu amei. É muito significativo, o rendimento é outro. Então, 7h10 nós iniciamos todos os dias com reunião de fluxo. Os professores vão se revezando no primeiro horário e a gente consegue atingir durante a semana quase 100% aí, e é descontado na hora atividade, né, como a professora, e ali a gente já faz os combinados, vai relembrando os recados, e o nosso dia começa com todo mundo ficando por dentro do que vai acontecer. Então, queria falar um pouquinho dessa experiência para vocês. Aí a gente começa com os alunos às 8h e terminamos às 17h. E para os alunos também eu achei que foi melhor, principalmente nesse período do frio, que antes a gente começava às 7h30, então, querendo ou não, meia hora dá bastante diferença, temos menos atrasos, menos faltas. Então, para a nossa realidade, foi muito bom. Muito bom. Eu também já ouvi falar dessa realidade de fazer a 10ª aula, as reuniões na primeira, né? E realmente tudo que tem que passar já conversa ali e já vai executando ao longo do dia, né? E os alunos podem iniciar também um pouquinho mais tarde. Também é uma opção, né? A gente sabe que cada região tem uma realidade, né? Mas é uma opção, fazer ou no início do turno ou no final do turno, né? Mas muito boa, obrigado pela colaboração, Lisandra. Continuando, então, pessoal, mais alguém está de mão levantada? Não. Vamos entrar aqui no aprofundando, então. Enquanto diretor, diretora, qual é o seu papel nesse processo? Estudar os dados das avaliações SAEB, CAED e avaliação diagnóstica, criar tempo e espaço para conversar com os professores sobre quais as aulas que precisam ser retomadas, valorizar e legitimar a prática entre os professores, apontando sempre o que está dando certo, ou também acompanhar e orientar o trabalho coletivo com foco nas aprendizagens. Os professores precisam saber o que precisam melhorar. Então, enquanto na função de diretor, de diretora, qual é o seu papel nesse processo? É 1, é 2, é 3 desses, ou são todas essas afirmações, né? Só aqui uma reflexão. Ambientes colaborativos se constrói com intencionalidade. Agora, vamos ver um slide, um depoimento de uma professora, falando da experiência da escola dela nesse aspecto das recomposições. Já vamos. Vitória. Vem.
o relato da diretora Thaís de Almeida, do Colégio Barão do Rio Branco, do núcleo de Cornélio Procópio. Olá, eu sou Thaís de Almeida, diretora do Colégio Barão do Rio Branco, no município de Açaí, núcleo de Cornélio Procópio. Bom, vim aqui deixar um relato sobre a docência compartilhada junto à disciplina de estudo orientado ZI, uma vez que, para nós, na educação em tempo integral, é essa disciplina que estaria trabalhando a recomposição da aprendizagem. Porém, lá no início do ano, quando foi feita a distribuição, né, surgiram muitas dúvidas e até preocupações com relação a isso, pois um único professor, né, de uma área ter que trabalhar de forma efetiva a recomposição da aprendizagem, tanto de português quanto de matemática, nos causou um pouco de preocupação. Então, quando foi liberado, disponibilizado o docente 2, para estar trabalhando junto, os dois, de português e matemática, com a recomposição de aprendizagem na mesma aula, isso trouxe luz para nós. Então, aqui no colégio, o que nós podemos perceber dentro ali das observações de sala é que a presença dos dois docentes, trabalhando com metodologias diferenciadas, né, com atividades das mais diversas possíveis, faz com que o aluno se desperte para o aprendizado. Então, às vezes, né, onde a gente vai ter sempre um aluno ou outro que está ali meio sonolento, até, né, às vezes um pouco apático, com dois docentes na sala, trabalhando, né, de forma colaborativa, nós vemos que tem feito muita diferença. Não dá tempo para esse aluno ficar sonolento, disperso. Tem dois professores ali olhando para o conjunto. Então, tem feito muita diferença. Quando a gente pega os dados da nossa avaliação diagnóstica antes da docência compartilhada, que foi feito logo no início do ano, e depois a segunda avaliação, e usando os próprios dados dos simulados, né, da CED e do MEC, nós vemos que tem feito diferença. Então, o que a CED pôde propor para nós, né, disponibilizando esse docente 2, para que seja feito, né, de forma efetiva essa recomposição ali, tem feito muita diferença. Então, eu acho que com isso nós vamos poder conseguir grandes avanços, né? Então é isso, muito obrigada. Muito bem. Então, eu gostei do ponto que ela falou delas perceberam que os alunos estão aprendendo, né? Eu acho que é o grande desafio hoje não só dar conta da demanda, mas perceber se os alunos estão aprendendo ou não, né? Que é o mais importante. Eu vou pedir para a Suzana. Suzana, fala um pouquinho o que você ganhou do depoimento da colega ali, da colega diretora. Fala para nós, por favor. Eu ganhei um grande desafio, porque eu vejo o pessoal aqui colocando isso de modo tão bonito, e eu descubro que minha HA compartilhada no final do 10º horário é horrível, é sofrida, porque eu tenho uma escola que tem professores de várias outras unidades escolares, eles não conseguem fazer esse 10º horário lá no meu colégio. Eu tenho 2 escolas dentro do meu prédio e eu tenho que ficar caçando professor. É muito difícil conseguir fazer uma hora atividade realmente efetiva, uma reunião de fluxo efetiva, porque eu tenho dificuldade, inclusive, em conciliar o horário dos pedagogos com o horário dos professores. E não adianta eu falar que funciona muito bem, porque semana passada, retrasada, eu tive uma reunião com o RH por conta do ponto, né? E o ponto nosso, ele tem uma dificuldade imensa em dar certa quantidade de horário. O tempo que o pedagogo fica na escola está sendo
não bate com o do professor. Então, o meu horário de vice-diretor, diretor auxiliar, também não bate com o 10º horário, porque eu tenho que fazer a entrada da escola. Então, assim, eu até anotei a sugestão da professora dessa entrada às 8 horas da manhã e a saída às 17 horas, porque quem sabe é uma luz no fim do túnel dentro do colégio tão grande que eu trabalho, né? Porque eu tenho uma dificuldade imensa em fazer essas conciliações, né, de horário. Eu tenho feito essa HA compartilhada e sou eu mesma que vou lá fazer junto com a pedagoga. Só que na condição de diretor que está em exercício nesse momento, né, de geral, porque minha diretora geral está em férias, eu estou, assim, me sentindo extremamente desafiada, porque é um absenteísmo docente imenso. A gente faz um agendamento para assistir uma aula, falta professor, você acaba indo para a sala de aula, porque os pedagogos também têm formação para serem feitas, e elas são feitas no horário de trabalho. Então, assim, eu pinto uma escola super bonita, mas ela não está acontecendo do jeito que eu queria. E eu vou elencando todo dia o meu checklist, gente, daquilo que eu consegui e daquilo que eu não consegui. Porque eu agendo uma aula para assistir com o professor, eu vou lá, faço a hora de atividade bonitinho, falo, vou assistir sua próxima aula. Um pai chega, eu tenho que atender. Né? E assim, é tanta documentação que nós estamos a fazer, professor Rafael, que nós estamos, assim, à mercê da equipe, porque a equipe pedagógica, ou ela se detém a fazer PPP, regimento e não sei mais o quê, ou eu fico lá assistindo o Meet, né? Porque hoje, no meu horário de almoço, eu estou desde da semana passada tentando na farmácia, do lado da minha escola. No meu horário de almoço, eu estava no Meet. E eu tive uma planilha para responder, que era até às 17 horas. Mas eu fiquei lá no portão até às 17 horas com os meus alunos, porque o meu horário é às 16 horas, porque eu tinha que dar segurança para eles saírem da escola. Então, assim, eu gosto de acompanhar tudo que tenho que fazer, porque eu não gosto de trabalho meia boca. Mas, do mesmo, eu estou com uma dificuldade imensa, porque eu vou lá, estudo todas as planilhas do SAEB, leio tudo aquilo, compartilho, fiz class para poder acompanhar, os professores acompanharem, compartilho nos grupos, olho para o agendamento, estou me preparando para a culminância agora, e organizo a culminância, quando eu vejo o dia acabou, e eu não consegui fazer um feedback adequado para o professor que eu assisti. Então, eu me sinto assim, nessa competência que a professora coloca, né, de estudo, de análise de resultado, de conseguir fazer um acompanhamento adequado, principalmente quando eu tenho as tutorias, que é a hora que mais pega, porque eu vou lá, assisto a aula, o tutor está junto comigo, eu faço o feedback, aquilo que eu pretendo observar, o tutor também faz, mas eu não consigo encontrar o professor mais, porque ele ocupou o único espaço que eu tinha, que era o dia que dá certo, a hora de atividade do bendito comigo. Então, assim, é um desafio muito grande nesse processo. E enquanto a gente não tiver um professor que trabalhe efetivamente só na nossa escola, né, que ele tem uma exclusividade com a nossa escola, a gente vai ficar ali engatinhando. A outra questão também que eu observo e que há muita dificuldade, quando o pessoal falou dos PCAs, gente, é um custo muito grande eu conseguir reunir os 4 PCAs da minha escola, porque eles têm 2 escolas. Eles têm 2 padrões, têm 2 escolas, daí eu não consigo. O dia que um tá, o outro não tá, ele está em outra escola. Então, assim, o nosso papel de diretor, de liderar uma equipe, ele vai porque a gente trabalha, a gente se dedica muito tempo daquilo que era já o nosso tempo de descanso. É o nosso momento, a gente está vivendo para a escola. Alguém disse aqui, a semana passada, que a gente está ficando 12 horas na escola. Olha lá se não está ficando mais. Né? Então, assim, é uma fala que é preciso falar. Se nós não falarmos aqui das nossas experiências enquanto diretor, ninguém vai falar para a gente. Né? É um desabafo, é um momento assim que eu falo, caramba, eu preciso pegar umas ideias aqui para ver se funciona melhor. Eu tenho fé que vai funcionar. Até porque nós estamos
numa troca de gestão no colégio que eu trabalho, e nem acesso ao financeiro a gente tem ainda. E olha quantos meses já foi do ano. Eu não consigo comprar um tubo de cola, né? Então é muito difícil isso. Tá bom, professor? Suzana, não Ok, se preocupe, Suzana. a escola não é tudo lindo igual às vezes a gente fala, é mais ou menos assim, tá? Isso, Lisandra, realmente. Mas eu toco numa fala ali da Suzana, que ela fala assim, eu gosto de fazer a coisa certa. Então, mesmo que não tá do jeito que eu queria, mas eu vou tentar fazer do jeito que eu acredito que é a escola que eu desejo, né? Então, eu vejo que é isso. Acho que nós não estamos nessa função de diretor por acaso. É porque eu vejo que a gente tem um compromisso com o estabelecimento ali onde nós estamos, né? E eu tenho certeza que, né, que vocês estão tentando fazer o melhor que vocês podem, né? E dentro da sua possibilidade, né? Então, precisa, o desabafo é pertinente, sim, Suzana, mas é também bom a gente ouvir que algumas coisas estão acontecendo ali. O colega que tem uma realidade parecida com a minha está conseguindo fazer a coisa acontecer, está conseguindo fazer a recomposição das atividades acontecerem, e assim por diante, né? Porque nós temos que prosseguir, né? E eu creio que a tua ideia, né, o teu plano, o teu empenho, a tua preocupação em fazer uma escola adequada dentro daquilo que você acredita, eu acho que é o que é a realidade de todos que estão aqui, né? Todo mundo também tem um sonho de ter uma escola ideal, a escola o melhor possível, onde o aluno realmente aprenda, né? Onde nós possamos oferecer um ensino de qualidade para as nossas crianças, né? Para os nossos alunos. E nada como a gente trocar informações, ver como é que um faz. Eu não tenho, mas eu vi que o outro não tem, mas está conseguindo avançar, e assim por diante. Mas obrigado pelo teu compartilhar, tá, Suzana? Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, nós temos um estudo de caso para nós. Eu vou dividir vocês em 2 grupos, e aí em grupo pequeno ali de 5 pessoas, vocês vão ler o estudo de caso e vão responder ali algumas questões que estão lá no final do estudo de caso. Então vai ter o grupo 1, que o grupo 1 é o grupo que fica na sala, na sala onde nós estamos, na sala principal, e o grupo 2 é o pessoal que saiu da sala principal, tá? Então, é grupo 1 e grupo 2. Eu postei no chat. Eu postei o link do estudo de caso do grupo 1. Eu preciso que vocês falem para mim se o link do estudo de caso, por favor, algum de vocês abram o chat e veja se o link do estudo de caso chegou já para vocês aí. Tá, tem lá no link grupo Chegou, 1. professor. Abriu sim. Terceira série do ensino médio matemática, né? Isso, mas do grupo 2 chegou também o link? Do grupo 2 não chegou, não. No meu, não. Grupo 2 também não. Porque está escrito aí, grupo 1, aí logo abaixo tem um link. É o link do grupo 1. Depois tem o grupo... O grupo 2 está faltando o link. Ok. Então vamos lá. Deixa eu lançar aqui. A internet hoje está terrível. Terrível. Não anda, sabe? Não se mexe. O grupo 1 que vai permanecer na sala são os seguintes diretores. A Cecília Alice, a Cristiane,
a Elisângela, o Evanildo e a Leda. Esses diretores permanecerão nessa sala, tá bem? Tá. E os diretores que irão sair da sala é a Lisandra, as duas Lisandra, né? As duas Lisandra, a Ninfa, a Regiane e a Suzana. São eles que irão para o outro grupo. O link do grupo 1 está aí no chat. O link do grupo 2, que é o grupo da Lisandra, das Lisandras, da Ninfa, da Regiane e da Suzana, não está entrando no chat. Então, eu vou postar o link do grupo 2 lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá bem, pessoal? Estou abrindo o grupo do WhatsApp e vou postar o link do grupo 2 lá. Link do grupo 2, estou colocando no WhatsApp. Só abrir aqui. Cada grupo vai precisar ter um relator. Vocês podem ir decidindo quem que pode ser o relator. Já postei o link do grupo 2 lá no WhatsApp, tá? Pessoal, eu vou agora separar vocês. Quem vai sair da sala vai receber um convite, aí clica e vai ser direcionado para uma outra sala. Ali nós precisamos que alguém se prontifique como relator e um outro colega que vai fazer a leitura e explicar para nós o que foi definido. Eu estou configurando a sala temática. Nós vamos ter 20 minutos para fazer. Suzana, Regiane. A Ninfa. Lisandra Souza. Lisandra Suzana. Então, eu vou abrir as salas agora e as Lisandras, e a Ninfa, e a Regiane e a Suzana vão receber um convite e vocês se direcionam para outra sala. Vocês, eu acredito que já tenham pego o texto do grupo 2 lá no WhatsApp, e aí vocês vão discutir, definam um relator, por favor, e vocês terão 20 minutos, tá bem? Aqui não apareceu não, professor. Não apareceu a sala? Não. Nem a sala e nem tampouco o link do estudo de caso lá no WhatsApp. O link do estudo de caso, ele está quebrado. Tem uma parte, não sei se apagou, tem só um pedaço, não tem as perguntas. Eu vou postar novamente. Para mim apareceu no celular as perguntas, o texto, mas só que agora sumiu. Do grupo 2, né?
postei novamente, tá? Agora apareceu no celular apareceu o texto e as perguntas. Isso, ótimo. Então, agora eu vou separar vocês nas salas. Você vai receber um convite para ir para outra sala. Então, vamos lá, pessoal. Acho que agora deu certo, né? Acho que nós que ficamos aqui. Isso. É o grupo 1 nosso, né? Isso. Tá. Ali, pessoal, eu li aqui o relato, não sei se vocês já leram aqui. É uma dupla de professores da disciplina de matemática para trabalhar a recomposição de aprendizagem, tá? Os dois professores são fortes. Um tem domínio de geometria e resolução de problemas, e a outra professora tem foco em álgebra e raciocínio lógico. Ambos são experientes e comprometidos, mas nas primeiras semanas já começaram a apresentar algumas dificuldades. Aí ele traz as dificuldades, daí traz as perguntas, tá? Quais são as dificuldades? Primeiro, a comunicação entre os dois professores era esporádica, com pouco tempo destinado ao planejamento em conjunto. Aqui eu vejo que a resposta da primeira questão, como garantir tempo e espaço na rotina escolar, no primeiro quesito que não está dando certo, é fazer a hora-atividade concentrada. O que vocês acham? Isso. Quando a comunicação entre os dois professores era esporádica, ou seja, quase não acontecia, com pouco tempo destinado ao planejamento conjunto. Então, aqui só vai funcionar se tiver a hora-atividade concentrada. O segundo item, havia sobreposição de conteúdos e falta de alinhamento sobre as estratégias e metodologias aplicadas. Se eles não tiverem tempo para prepararem juntos, não tem... basicamente a primeira resposta, né? Eles têm resposta, isso. Eles têm que planejar juntos para que, né, o trabalho seja efetivo. Isso. A outra questão, os estudantes relatavam confusão sobre quem seria o responsável por tirar dúvidas e corrigir as atividades. O que vocês acham dessa? Deixa eu fazer uma parte aqui. Aqui está falando de dois professores de matemática trabalhando numa docência compartilhada. Isso, é isso. Mas essa docência compartilhada não tem que ser o professor um de matemática e um de língua portuguesa? Gente, eu vou falar o que sabendo, tá? Só um minutinho, Vanildo. É assim, ó. Pelo que eu fiquei sabendo, a docência compartilhada de um professor de matemática e um de português aconteceu nas escolas integrais devido à distribuição de aulas ter sido errada, né? Para nós. Que um professor pegou e teria que trabalhar os dois componentes, certo? Só que me parece que eu tenho um professor que ele pegou esse docente 2 em matemática, ele diz que ele está trabalhando em escolas regulares e cívico-militar como um docente 2, mas de matemática, então ficam os dois. Eu não sei se é essa resposta, mas é isso, pessoal? Leda, para nós está assim, ó. O que o Evanildo falou, para nós está no estudo orientado, Evanildo. No estudo orientado é um professor de português e um de matemática. Mas dentro da sala de aula eu tenho ao mesmo tempo 2 professores de português na recomposição e 2 de matemática. O que aconteceu, Leda, lá no estudo orientado? Vocês lembram que uma aula era para ser recomposição de aprendizagem do estudo orientado? E quando nós fomos suprir, a gente não conseguiu suprir essa uma aula separado. E aí foi ali que eles tentaram remendar, Leda, esse erro que a sede não conseguiu desvincular esse professor. Daí, Ivanildo, a gente tem um professor de português e um de matemática no estudo orientado. O nosso é assim. Deixa eu perguntar, Cristiane, e quando você fala da recomposição,
é no regular, porque nós só temos recomposição só como estudo orientado, né? No caso da integral. Bom, e eu também só tenho Fundamental 2, tá? Bom, gente, deixa eu contar a minha experiência. Nós aqui na nossa escola, nós temos integral do 6º ao 9º e médio do 1º ao 3º. Temos o curso técnico de ADM e um do noturno. Então, nós temos a recomposição da aprendizagem nos terceiros anos, com a docência compartilhada, 2 professores de matemática, 2 de língua portuguesa, em cada disciplina. E no estudo orientado também, 2 professores, nos 9º anos, uma professora de matemática e outra de língua portuguesa nos 9º. Nas demais turmas, é só o professor de estudo orientado. Elisângela, Sim, então, o nosso é igualzinho fechando... seu. O nosso é igualzinho dela, Leda. Então, só fechando... Evanildo, você entendeu? Eu não entendi. Né? É que foi só eu me perdi mais, né? ainda, agora que foi roubada. Mas que existe a recomposição nos terceiros, então, com 2 professores de matemática. E como no nosso caso, ali o estudo de caso é de 3º ano, seria isso, não é? Isso, só que, Leda, você só tem direito ao professor da recomposição se você tiver 15 alunos matriculados na série. Então, se o teu 3º ano não tem 15, você não tem a docência 2. Entendi. É isso, né, Elisângela? Entendi. Tá. Isso aí, mesmo. como eu não trabalho com o médio, então o meu caso seria só o estudo orientado de 9º ano. E acho que o Evanildo também, né, Evanildo? Por isso a confusão? Eu tenho um estudo orientado de 9º ano e também tenho do 3º ano, da recomposição. Tem recomposição, é isso mesmo, Evanildo. E o mesmo... Evanildo, mas na nossa escola, os 9º não é recomposição? 9º ano é estudo orientado, mas se trabalha como ser recomposição. Inclusive, nós tivemos essa semana na nossa escola o chefe do DPGE, que é depois do Rony, então ele explicou bem certinho como que é para funcionar a recomposição, que nós tínhamos uma outra orientação, e ele veio e clareou bem a ideia nossa de como que funciona. Ô, Elisângela, você tem um documento que explica melhor isso? Porque agora eu me enrolei de vez. Na verdade, sim, para nós, o que veio do núcleo das técnicas, que os professores teriam que trabalhar os quizzes ali dos 9º, né? Estou falando dos 9º. O que ele falou para nós? Que não, que o professor vai trabalhar, vai dividir as turmas. Como são 2 professores, vão dividir turma. Por exemplo, a turma lá do 3º ano. Tem uma turma, 10 alunos que são nível 1. Os outros 10, de 20 alunos, vamos supor assim, são nível 2. Os professores vão dividir as tarefas. O professor vai pegar aqueles alunos de nível 1, trabalhar com eles a dificuldade deles, até eles acompanhar os outros alunos de nível 2. E não precisa eles dominar conteúdo, não precisa eles se preocupar com conteúdo, eles têm que se preocupar com a aprendizagem do aluno. Por exemplo, vai pegar uma atividade do SAEB lá, por exemplo. Vamos supor assim que gráficos, que eles não conseguem ler gráficos e tabelas. Ele vai trabalhar com o aluno até ele entender o porquê, como é que interpreta gráficos e tabelas. Até chegar no nível 2, que eles têm que aprender. Os outros, isso, Elisângela. O professor vai trabalhando e enriquecendo o conhecimento deles. Foi isso que ele nos explicou. É isso, Elisângela. A gente trabalha com o básico e o avançado, né? E o abaixo do básico. E ali, na nossa tarefa, tem uma pergunta que diz, nessa pergunta que ele faz, como que os alunos vão compreender? Quem que está com a atividade aberta ali que eu fechei a minha e não estou achando? Você respondeu essa pergunta agora, Elisângela. Quem está com o texto aberto, gente? Eu tinha aberto do 1, e daí fui abrir do 2. Peraí, só um minutinho, gente. Acho que como é possível apoiar a dupla docente na organização das responsabilidades e na mediação das estratégias com o acompanhamento das dificuldades dos estudantes. Isso, né?
lá em cima tem 4 itens, era naqueles itens que a gente estava dando resposta para poder enfocar lá embaixo. Eu perdi o texto aqui, não sei nem onde está. Ah, está aqui no... Deixa eu ir no chat, deixa eu ver se está aqui. Tá, aqui, ó. Ele coloca assim, os estudantes relatavam confusão sobre Isso. quem seria o responsável por tirar dúvidas e corrigir as atividades. E o outro item é, os 2 professores demonstravam grande preocupação em vencer as aulas do LRCO em detrimento do acompanhamento mais cuidadoso das dificuldades do estudante. Isso que ela respondeu, né? Que a Elisângela respondeu. Isso mesmo. Tá. Eu só queria perguntar uma questão ali para a Elisângela, pode ser para você também, Cristiane, que acho que nós 3 aqui estamos mais perdidos. Desculpa aí, tá, professores? Assim, ó, na prática, isso está funcionando legal, essa questão de trabalhar com a dificuldade do aluno até ele chegar no nível 2, no caso? Na verdade, assim, nós estávamos trabalhando de uma maneira diferente, porque o que tinha sido nos passado. Como ele chegou, ele veio na quarta-feira antes do feriado. Então, nós começamos a partir dessa semana. Ainda não pudemos ver se vai dar certo, não. Mas eu acredito que sim, porque eu fui na sala fazer uma observação e as professoras pegaram aquele aluno pontual. Eles vão no foco. Aí tem um aluno lá, por exemplo, nós pegamos e tabelamos o simulado, o primeiro simulado, a segunda prova, e a do Paraná fizemos uma planilha, mostrando para eles os níveis que eles estão. Teve alguns alunos que foram bem no simulado, mas não foram bem na prova Paraná. Sim. Nós mostramos a porcentagem de acerto para eles, chamamos aluno por aluno, fizemos uma conversa com os professores de recomposição, mostrando, e para eles saberem qual que é o ponto focal que eles têm que trabalhar. Então, eu acho que esse daí vai dar bem certo nessa ideia. Eu acho que vai dar boa. Qual o seu núcleo, Elisângela? Irati. Aqui, Elisângela, a pegada certa nossa foi que nós conseguimos ficar com os professores que nós escolhemos o ano passado. Certinho, redondo. É árduo, é batidão, é pancada mesmo, o professor que está com a recomposição. O nosso problema é que nós não tínhamos estudo orientado ano passado. Mas se você tem uma equipe boa, como no nosso caso, que a gente conseguiu, eu não sei como que nós conseguimos ficar com os professores da rúbrica, lembra, das indicações? Aí a coisa remou, porque daí a gente conseguiu ficar com os melhores, gente. Talvez o ano que vem a gente tiver professores bons, organizar melhor. Porque, assim, nós estamos assumindo a direção esse ano, é tudo novo para nós. Veio as disciplinas novas, os componentes novos no integral, que ano passado não tínhamos o estudo orientado, não tinha a recomposição da aprendizagem, então não tinha essas disciplinas, esses componentes. Então, para nós, tudo é novo. E aí, nós também somos novos na direção. Então, a gente tenta fazer da maneira correta, mas tenta. E vamos tentando até dar certo. É porque, assim, ó... Não é fácil, não, o negócio. A minha escola, assim, é o primeiro ano de ensino integral, né? Ou escola em tempo integral. Então, é tudo novo também. Também, na direção, eu também estou nova, começando. Então, na direção auxiliar, na verdade, né? Mas como a gente estava trabalhando, eu percebi assim, ó, em vista da rubrica que foi feito ano passado, eu tenho 2 turmas que a gente conseguiu manter os professores da rubrica. E eu tenho 2 turmas que são professores, sabe daquele Deus me acuda? Quem vem, o Deus me acuda, que daí o professor, coitadinho, eu tenho um que ele está no primeiro ano acadêmico. Então, imagina, nunca voltou para a escola, nunca foi, então, é o Deus me acuda. E aí, tá bem complicado esse trabalho ali, porque a gente percebe, por exemplo, nessas 2 turmas que são os professores da rubrica, que tudo que você propõe para o professor, ele sabe do que você está falando. Ele sabe o descritor, ele sabe o nível do aluno, ele sabe isso. Mas o problema e aquele novo? Aí eu falo, o descritor, ele fala, eu não vi isso na faculdade. Vou trabalhar o quê?
descritor, né? Então, nesse sentido, sabe? Estou achando bem difícil. Mas eu estou com Pessoal, vários professores assim, viu, Leda? Só não são pessoal, na recomposição. Só para lembrar vocês, tem 6 minutos, tá? Eu não sei se vocês já conseguiram responder as perguntas, né? As perguntas do texto, né? Tem ali os Quase, questionamentos. professor, quase. Isso. Estamos lá na reta final. Tá ótimo. 6 minutos, tá bom? Tá. Pessoal, ali tem 3 perguntas, ó. A primeira nós já respondemos. Como vou garantir tempo e espaço na rotina escolar para o planejamento colaborativo entre os professores em docência compartilhada? Aqui tem que ser através do quê? Do que nós já respondemos, né? Que é a hora atividade concentrada. Quem consegue digitar aí? Através da hora atividade concentrada? Concentrada. Ok. Mais alguma coisa? O segundo fala assim, de que forma os dados do BI e aprendizagem pode orientar o uso estratégico da LRCO? Eu acho que ali é quando nós focamos nos descritores de menor acerto. O foco nos descritores de menor acerto. A gente tem que priorizar os conteúdos prioritários, né? Está redundante a minha frase. Priorizar o que realmente... Os conteúdos prioritários. Isso. Desculpa a redundância aí, tá? Mas a minha escrita é... Tá. E o terceiro aqui, a terceira pergunta. Como é possível apoiar a dupla docente na organização das responsabilidades, nas mediações das estratégias? Aqui, gente, vem o quê? Acompanhamento da hora atividade e observação de sala de aula. E planejamento. O planejamento delas tem que ser junto, porque eu estou com uma dificuldade com as 2 professoras que elas não conseguem se encontrar. E daí nós vamos ter que mexer no horário para que elas consigam se encontrar pelo menos 1 hora de atividade para planejar. Isso, planejar juntos, isso mesmo. Uhum. Acompanhamento da hora atividade, observação de sala de aula e hora atividade concentrada para planejar. Que, na realidade, esse daqui quase responde a de cima, né? Hora atividade concentrada para planejar. Eu acredito que seja isso, tá, gente? Se vocês acharem que tem mais alguma coisa aí... Cecília? Apareceu para vocês, gente, lá o digitado? Aparece. Ah, então tá. Ô, Cecília, alguém consegue compartilhar o link Cecília do grupo 1? Porque para mim não aparece. Você tem que abrir lá no chat, você abre lá, já está digitado o nosso link. Não está. Mas não aparece. Mas não apareceu. Fácil. Não está fácil para ninguém se saber, não, viu, gente? Tá de arrancar o couro. Ah, tá. Eu já estava achando que só eu que estava fora a casca fora do pão. Não. Nós temos os professores da rúbrica, mas mover a chave do aluno que não quer estudar não é algo simples, não. O trabalho está sendo muito árduo. Nós vamos ter que remar muito com esses alunos. Exatamente. Está muito difícil ainda. Inclusive, hoje eu fui fazer uma observação na aula de matemática, no 9º, eles estavam fazendo CAN-CAD. E daí eu disse assim, professora, eu vou dar um feedback, não para você, vou dar um feedback para a turma. E conversei com eles. Eu disse assim, olha, o que eu observei aqui foi que a professora estava, enquanto ela estava explicando para os outros alunos que estavam com dúvidas, vocês, ao invés de chamar a professora para tirar as dúvidas, vocês estavam brincando, conversando com os colegas e dando risada. E o que vocês têm dúvidas? Aonde está a dúvida de vocês? Ninguém tinha dúvida. Bem, na hora de terminar, de finalizar, ninguém sabia. E peguei, conversei bastante com eles e falei sobre o equilíbrio. Falei assim, ó, a educação é uma balança. O professor está aqui para ensinar, mas vocês têm que estar aqui para aprender. Se vocês não estão aqui para aprender, não adianta o professor ficar aqui falando sozinho. A balança não vai equilibrar. Conversei bastante. Agora que você vai resolver, é sempre conversa, é murro em ponta de faca, mas estamos todo dia batalhando para isso. Todo dia nós estamos nos 9º e 3º anos, todo dia. Todo dia. E essa às vezes em mais de uma aula, né, Pro? Às vezes em mais de uma aula, na mesma turma, eu falo, de novo, eu estou aqui. A gente está fazendo observação da recomposição, observação de outros componentes, principalmente dos 9º anos. Mas está sofrido.
Você pode ter Eu os achei que era melhores só os meus professores. nonos que estavam dando problema. Então, não é. Não. Eu tenho uma Mas hoje- equipe, eu estou com uma equipe boa, mas fazer esse aluno remar e aprender, eu vou falar para vocês, está caindo todos os cabelos da nossa cabeça. Não. Nós e estamos fazendo assim, não gente, sei se vocês vão É. adotar a ideia. O que nós fazemos com o nosso PCA? Os PCAs, tem um PCA da área da matemática, e o que ele faz? Toda semana ele faz como se fosse uma disputa. Ele pega 2 questões de SAEB ou Prova Paraná, vai na sala de aula, dá 5 minutos para eles resolver. 5 minutos. Eles têm que resolver as 2 questões. Então, eles têm que ler, interpretar e fazer tudo isso. E daí, para o aluno, durante o mês, que gabaritar ou acertar mais questões, nós damos um prêmio. Ou uma caixa de bombom, uma barra de chocolate. Então, teve um aluno que gabaritou todas as questões de matemática. Ele serviu de exemplo para os outros. Daí, mais 3 alunos na próxima de língua portuguesa também gabaritaram. Então, está ajudando. E era um nono que, no início do ano, foi muito baixo o rendimento deles no simulado. Eles ficaram com 38%. E agora, a turma deles deu 48% de acertos. Elevou bastante. Elevou bastante, bem legal a ideia, gostei, vou copiar, mas sabe que a gente estava conversando e eu, assim, desculpa, professor Rafael, quer falar? Acho que o professor Rafael já chegou. É que, assim, eu fui assistir uma aula e o professor também estava fazendo uma dinâmica com jogos e tal, trabalhando os descritores matemáticos de menor acerto, e a questão era conjuntos. E eu pensei, meu Deus, eu não lembro nada disso. Só que a forma de perguntar, a resposta era a mesma. E quando ele perguntou a terceira vez que a resposta era a mesma, eu falei assim, ai, professor, agora eu não aguento, vou ter que falar. Falei, gente, como que vocês não estão prestando atenção? Olha, o professor perguntou, é a terceira vez que ele pergunta. Até eu elevei meu nível aqui, eu falei para eles, até eu elevei meu nível e vocês não estão. Então, a gente percebe que o aluno, ele está muito centrado naquela caixinha dele, e ele não presta atenção no redor, na questão, que uma resposta pode, né, uma questão pode estar respondendo a outra, nada disso, não sei se vocês estão percebendo isso também. Pessoal, alguém vai falar alguma coisa? Alguém vai responder a Leda? Não, nós estamos te aguardando, prof. Ah, então tá ótimo. Então chegou na hora da gente fazer a socialização, tá? Então eu vou pedir primeiramente que o grupo 1, né, alguém ali do grupo 1, ali, ou o relator, ou algum outro participante, possa falar ali daquelas, o que vocês responderam ali aqueles 3, nos questionamentos. Eu vou anotar aqui 2 minutos, tá bem? Para cada grupo. Quem que poderia socializar conosco ali do grupo 1? O grupo 1 é o que ficou na sala. Pessoal, alguém quer falar? Posso falar rapidinho aqui? Acho que você pode falar, sim. Tá. Ali, professor, são 3 questões. A primeira é de que forma os dados do PI. A primeira questão, como garantir tempo e espaço na rotina escolar para o planejamento colaborativo entre os professores da docência compartilhada? Nós respondemos que, primeiramente, através da atividade concentrada. De que forma os dados do BI aprendizagem pode orientar o uso de estratégias no LRSO? Nós colocamos que é focando nos descritores de menor acerto, priorizar os conteúdos prioritários, aquilo que realmente o aluno não sabe. Número 3, como é possível apoiar a dupla docente na organização das responsabilidades e na mediação das estratégias com acompanhamento das dificuldades dos estudantes? Respondemos, o acompanhamento da hora-atividade, a observação da sala de aula com feedbacks formativos, construtivos, e hora-atividade concentrada para que esses professores consigam planejar suas aulas e suas ações juntos. Mais alguma coisa, pessoal?
Só isso, prof, seu microfone está desligado. Tá ótimo. Obrigado, Cristiane. Mais alguém do grupo 1 quer completar alguma coisa? Vamos passar para o grupo 2, então. Eu peço que um dos diretores possa compartilhar o que vocês responderam ali naqueles 3 itens, por favor. Regiane, você quer... Preciso apresentar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo apresentar a resposta. Está aparecendo para vocês? Sim. Ai, acho que tá indo, né? Então, nós pensamos nessas 3 perguntas. Como garantir tempo e espaço na rotina escolar para o planejamento colaborativo entre os professores em docência compartilhada? De que forma os dados do BI e aprendizagem podem orientar o uso estratégico do LRCO? E como é possível apoiar a dupla docente na organização das responsabilidades e na mediação das estratégias com o acompanhamento das dificuldades dos estudantes? O resumo da nossa historinha era uma dupla de professores que não estavam ali entendendo muito bem como fazer acontecer a docência compartilhada. Pensando nisso, né, e nessas perguntas do pequeno grupo, nós colocamos para garantir esse planejamento colaborativo que a gestão deveria realizar uma escuta ativa com esses professores e criar ali um acordo de trabalho colaborativo entre esses professores, onde ficasse definido claramente quem planejaria o que no momento da aula, como cada um conduziria cada parte da aula e como seria feito também esse acompanhamento individualizado dos estudantes, quem faria a correção devolutiva das atividades, nesse sentido, planejar passo a passo o que a dupla fazia em cada aula, né? Planejar essa aula de forma conjunta mesmo, para facilitar esse trabalho. Quando a gente pensou nos dados do BI e do RCO, como usar eles para sanar essa dificuldade, pensamos que seria uma forma de cruzar esses dados, né, essas evidências, tanto lá a nota, que aparece para a gente no BI e aprendizagem, com os conteúdos do LRCO, né, usar essas evidências. Por exemplo, no conteúdo do primeiro trimestre, a gente entendeu que os alunos, 6, 7 alunos da sala, ficaram com nota média abaixo de 6 e o conteúdo trabalhado era porcentagem em números reais, mas o restante ficou com uma nota maior. Ter o cuidado em pegar esses alunos que não se apropriaram de todo esse conhecimento da porcentagem junto com aqueles que já superaram, por exemplo, né, que a aprendizagem já estava concretizada. Pensamos nisso como uma ação. E a questão do como monitorar, que seria apoiar a dupla docente, né, na organização das responsabilidades na mediação, a gente colocou que a gente precisa, a equipe gestora, equipe pedagógica, acompanhar de perto essa dupla, ajudar na organização quando necessário, e incentivar também o apoio das demais disciplinas e demais docentes da escola. Uma diretora até comentou que fez esse trabalho na escola, que seria nessa dificuldade dos alunos, como o adote um descritor. Então, para além da recomposição da aprendizagem, identifiquei que eles têm dificuldade em um descritor D4, distinguir fato de opinião. Como que sociologia pode ajudar, como que ciências pode ajudar, para entender ali, para além do conteúdo, a habilidade, né? Ajudar aí seria isso. Certo, meninas? Mais alguém quer completar alguma coisa? Não. Ficou ótimo, Regiane. Muito bom, parabéns para os 2 grupos, né? Ficou
Muito bom. Gostei ali o finalzinho da fala ali da Regiane, na questão de envolver as outras disciplinas, né? Isso é base, não tem mais isso de achar que é só português e matemática que vai fazer o trabalho de recomposição de aprendizagens e tal, né? Pode falar, Lisandra. Nós tivemos aqui uma experiência que uma professora de educação física, ela adotou o descritor de geometria ângulos, e ela fez na quadra com os alunos, de uma forma lúdica. Ela ia falando bem, primeiro ela deitou os alunos, e eles deitados circulavam o corpo, formando o ângulo agudo, obtuso, reto, e depois ela ia falando, fazendo um jogo com eles, agudo, e eles faziam reto, aí eles iam colocando obtuso a posição da mão, e quem fosse errando ia saindo até ficar o vencedor. Então, ela trabalhou de uma forma bem lúdica, mas que eu falei para ela que eu tenho certeza que eles nunca vão esquecer, e se cair, eles vão acertar. Mas houve todo um comprometimento dela entender, né, a proposta e adotar um descritor e aprender, porque uma professora de educação física foi aprender o que era o ângulo para daí passar na melhor forma que ela conseguiu. E foi muito legal. É um trabalho de conscientização que a gente precisa fazer com as demais áreas, porque não é fácil para a área do português e da matemática dar conta, não. Precisamos da ajuda de todos, né? Sem dúvida. Muito bom, Lisandra. E a gente sabe que o adolescente ele é muito visual, né? Visual e toque. Então tem disciplinas como educação física, arte, todas as disciplinas, né? Geografia, todas, né? Podem colaborar muito na questão de puxar, né? Captar a atenção do aluno, do jovem para os objetivos que estão sendo trabalhados, né? Muito bom. Regiane, você pode abaixar ali o texto que você subiu? Acho que é parar de apresentar, né? Tirar ele da tela. Agora, pessoal, nós vamos para a parte do nosso... Vocês vão entrar no portfólio de vocês, vamos fazer uma atividadezinha lá. Vocês vão entrar no portfólio de vocês, no slide que corresponde ao encontro número 2, que é esse encontro de hoje, é o slide de número 6. Vai estar escrito no canto direito, lá em cima do slide, encontro número 2. Vocês vão colar o link desse estudo de caso que você fez. Todos os profissionais que estavam ali no grupo 1 vão colar o link do grupo 1 lá no seu portfólio, lá no slide número 6. E a mesma coisa os profissionais ali do grupo 2. E aí vocês vão responder 3 questões também, tá? Além disso. Enquanto eu subo aqui o roteiro, vocês podem ir abrindo o seu portfólio e indo até lá no slide número 6 e já podem ir colando, né, o link também. Eu estou com dificuldade de achar o link. O senhor falou WhatsApp? Tem um grupo de WhatsApp da turma? Porque eu não faço parte. A Lisandra, você não está no grupo de WhatsApp? Não. Coloquei na chamada, Lisandra, do grupo. Obrigada, Regiane. Depois do encontro, eu vou te convidar novamente, então, Lisandra, para fazer parte do grupo de WhatsApp.
Alguns não entraram imediatamente, mas foi feito um convite. Pessoal, então, lá, vocês, a tarefa de agora é entrar no seu portfólio e até ali no link referente ao nosso segundo encontro, postar o seu link e depois você vai fazer 3 ações, listar, né, escrever 3 ações que você desenvolverá nos próximos 15 dias para fortalecer a docência compartilhada na sua escola, tá? Então, você vai escrever logo abaixo do link que você colou, você vai escrever 3 ações que você desenvolverá nos próximos 15 dias para fortalecer a docência compartilhada na sua escola. Eu vou dar 4 minutos para você fazer, tá bem? Melhor, 3 minutos para você fazer. Um minuto, tá, pessoal? Só lembrando vocês que a tarefa que era lá do encontro anterior, do primeiro encontro, era que vocês entrassem no seu portfólio e preenchessem o slide número 1, o slide número 3, 4 e 5. Então, essa foi a tarefa deixada ali no primeiro encontro. Entrar e preencher o slide 1, 3, 4 e 5. A tarefa desse segundo encontro é essa que vocês estão terminando de fazer agora. Fixar o link correspondente ao grupo que você participou e responder essas 3 ações que você desenvolverá nos próximos 15 dias. Tempo esgotado. Eu vou pedir para Ninfa, fala para nós, por favor, as ações que você vai desenvolver.
Não consegui colocar, porque eu saí ali, porque eu tinha que resolver um problema. Vou passar depois. Ah, tá bem. Então, a Cecília, pode ser, Cecília? Estava lá digitando, professor. Deixa eu voltar lá para eu não me perder a fala. Ó, coloquei o link listando as ações. Eu escrevi assim, mesmo não tendo ainda essa possibilidade, mas é possível já realizar algumas ações. Embora eu já tenha começado, professor, mas eu vou separar os alunos por níveis de aprendizagem e acompanhar melhor esses professores da recomposição. E isso, quando eu noto, eu estou com uma preocupação com um dos 9º anos, tenho 2, e um está mais fragilizado. Então, eu não posso pensar só na matemática, eu preciso ver também na língua portuguesa. Então, acompanhar melhor os professores na HA, né? E fazer aquele feedback formativo até mesmo com conversas difíceis, né? Porque o que eu ouvi no nosso grupo, né? Os estilos de professor que nós temos. Falou-se tanto aí do professor da rubrica, né? Que o ano passado a gente teve a oportunidade da indicação do professor através da rubrica, e infelizmente, na minha escola, os professores indicados para a rubrica, uma assumiu o padrão no outro estado, outra assumiu o padrão na prefeitura, outra foi trabalhar em outro ramo, ou seja, nós não temos aquele professor que alguns colegas colocaram, né? Então, nós estamos trabalhando com aquele professor que chegou depois, que só tinha aquilo, porque os professores não tinham condições de pegar essas aulas. Então, é o acompanhamento em dobro. Ok. Tá ótimo. Obrigado, Cecília. Pessoal, então, aqui já as experiências que inspiram, né? As experiências que inspiram, nós temos aqui uma boa prática na recomposição das aprendizagens, uma docência compartilhada do Colégio Estadual Barão Açaí, do núcleo de Cornélio. Então, a gente vê ali uma atividade ali onde estão os professores, né? Os 2 professores ali, o rapaz e a moça, e os alunos fazendo ali um experimento. Então, as aulas de recomposição da aprendizagem no Colégio Barão têm se tornado momentos de aprendizagem significativa. A dedicação dos professores Lorena Bueno e Adriano Pereira tem sido fundamental para motivar os estudantes a consolidarem as suas aprendizagens. Com uma abordagem prática, recursos visuais e atividades interativas, os estudantes têm oportunidade de compreender profundamente o descritor 23 e identificar frações equivalentes, reconhecer representações decimais de números racionais, os conceitos de frações e números decimais. Tem mais uma... Deixa eu só perguntar, inclusive para o senhor. Quando eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, mas isso aí está mais para aquelas práticas experimentais. Aí do que eu vi o descritor 23, porque dentro da nossa escola também, né, é um dos descritores de maior dificuldade, e o senhor pode voltar naquela questão que pega o número fracionário, transforma ele em porcentagem e também decimal, né? Então, os descritores também da minha escola. Então, pelo que é visível aí, é uma questão, assim, a nível, esses descritores de menor acerto, ele quase que se repete no Paraná todo, no estado todo. Isso. No estado todo. Isso mesmo. Porque esse 23 é famoso na minha escola. Frações equivalentes. Isso. Sim, sem dúvida.
Eu vou avançar pelo tempo, tá? Nós estamos chegando no final já. Então, uma segunda experiência aqui de boas práticas na recomposição das aprendizagens, no Colégio Estadual Rodrigues Alves, no Núcleo Regional de Venceslau Braz. Ali, no caso, as aulas dinâmicas, repletas de interação na docência compartilhada de recomposição. Trabalho planejado em conjunto, contemplando objetivos, metodologia e avaliação bem alinhados. Então, são situações, exemplos, né, que a gente pode usar, né? Na semana passada, eu fiz a chamada, né? Eu abri o RCO dentro do encontro. Na semana passada, nós não estávamos completos, estava faltando a Regiane, mas hoje está todo mundo. Então, eu vou fazer o RCO, eu vou lançar a presença de vocês depois, tá? Depois que nós encerrarmos aqui. E o tempo nosso já está avançado. Então, tem essa frase aqui do Perrenot, que diz: ensinar não é apenas transmitir conhecimentos, mas trabalhar com outros profissionais para construir um espaço de aprendizagem. Muito boa a frase, né? Ensinar não é apenas transmitir conhecimentos, mas trabalhar com outros profissionais para construir um espaço de aprendizagem. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, estamos chegando no final do nosso encontro de hoje. Eu vou tirar o slide da tela, e aí eu vou pedir para que, né, vamos tirar uma foto, vou interromper o compartilhamento, e vamos tirar uma foto. Se alguém, por acaso, estiver com a câmera fechada, vou pedir para abrir. O meu computador, eu estou com um problema na tecla que faz o print. Se alguma de vocês puder tirar a foto para mim, né, de printar, quem que poderia tirar foto? Alguém poderia tirar? O meu também não está tirando, senão eu tiraria. Cecília, consegue? Cristiane, consegue? Professor, tirei uma, mas não sei se ficou bom. Coloquei lá no grupo. Ah, tá. Então tira mais uma. Eu vou contar até 3, aí todos deem aquele sorriso lindo, né? Eu vou contar até 3, aí você tira, tá? Atenção. 1, 2, 3. Isso. Tudo certo, né, Cristiane? Obrigado, viu? Ficou ótimo, a Cristiane. Pessoal, obrigado, né? Muito bom estar com vocês. E uma boa semana pela frente aí, tá? Tchau. Nos vemos a semana que vem. Prof. Oi. Na aula passada, eu fiquei no colégio até às 8h20, porque eu estava atendendo a patrulha, né? Meus alunos apontaram. Regiane, eu só vou desligar a gravação e a gente pode continuar conversando, tá bom? Só vou desligar a gravação aqui, interromper. Eu preciso mandar alguma coisa, manda o número do boletim, uma justificativa. Não é necessário? O que você acha?